Marina caminhava pelos corredores vazios da casa onde cresceu, seus passos ecoando no piso de madeira que já conhecia há 40 anos. A luz da tarde filtrava pelas cortinas empoeiradas, criando sombras que dançavam nas paredes cobertas de fotografias amareladas do tempo em que a família ainda estava completa. O relógio da sala batia monotonamente, marcando as horas que pareciam se arrastar desde que chegara ali. Há 3 meses, desde o funeral da avó Helena, ela voltara para cuidar dos pertences acumulados durante 8 décadas de vida. A tarefa parecia interminável, como se cada gaveta escondesse novos segredos. Cada objeto contava uma história que ela preferia não lembrar. O broche de pérolas que a avó usava nos domingos, os óculos de leitura ainda marcados pelo nariz delicado, o perfume francês que exalava o mesmo aroma doce que perfumava os abraços de sua infância. A solidão pesava como um manto invisível sobre seus ombros cansados. Marina havia deixado São Paulo, seu emprego na editora, seu apartamento pequeno mas confortável, para cumprir essa missão que ninguém mais poderia fazer. Era a única herdeira, a última da linhagem familiar. O peso dessa responsabilidade a sufocava em alguns momentos, especialmente durante as noites silenciosas. A rotina era sempre a mesma. Acordar cedo com o canto dos pássaros que ainda habitavam as árvores antigas do jardim, tomar café sozinha na cozinha silenciosa, onde tantas manhãs felizes haviam começado, depois separar objetos em caixas marcadas como doar, guardar ou descartar, uma triagem cruel da memória. O silêncio da casa parecia gritar segredos que ela não queria ouvir. Às vezes, ouvia passos no andar de cima quando sabia que estava sozinha, ou o rangido de uma porta que poderia ser apenas o vento, mas que soava como presenças do passado, tentando se comunicar com ela através das tábuas antigas. Naquela tarde de quinta-feira, Marina estava na biblioteca, olhando os livros antigos que a avó colecionava com paixão desde jovem. Havia volumes em francês, clássicos da literatura brasileira com dedicatórias amareladas, livros de poesia que pareciam ter sido lidos inúmeras vezes, pelas páginas gastas e anotações nas margens. O cheiro de papel velho e poeira a fazia espirrar constantemente, mas ela continuava metodicamente, tirando volume por volume das prateleiras altas que chegavam até o teto. Alguns livros estavam tão antigos que suas capas se desfaziam ao toque, liberando pequenos fragmentos que dançavam na luz dourada da... Seus dedos tremiam levemente enquanto folheavam um exemplar de poesias de Cecília Meirelles, encontrando trechos sublinhados a lápis pela mão cuidadosa da avó. Não era nostalgia o que sentia, era medo. Medo de encontrar algo que mudasse tudo o que ela acreditava sobre sua família, sobre si mesma, sobre o passado que tentava esquecer. A cada livro retirado, a biblioteca ia perdendo sua magia. As prateleiras vazias pareciam bocas abertas, mudas, como se a alma da casa estivesse sendo arrancada página por página. Marina sentia-se uma profanadora de memórias, destruindo sem querer o santuário que a avó havia construído ao longo de tantos anos de leitura e colecionismo. O livro de capa verde, uma edição antiga de contos de fadas europeus, escorregou de suas mãos úmidas pelo suor nervoso, caindo no chão com um baque surdo que ecoou pela biblioteca silenciosa. Quando se abaixou para pegá-lo, Marina notou que algo havia se soltado de entre as páginas. Um envelope amarelado pelo tempo. O envelope estava lacrado com cera vermelha e nele, escrito com sua própria caligrafia infantil tremulante, lia-se: para Marina, quando crescer, muito importante, não abrir antes dos 40 anos. Ela ficou paralisada, segurando o envelope como se fosse feito do mais frágil cristal, temendo que pudesse se desintegrar entre seus dedos. Reconheceu imediatamente a letra. Era sua, mas de quando tinha apenas 8 anos, naquele verão que passara na fazenda enquanto os pais viajavam a trabalho. Como era possível? Ela não se lembrava de ter escrito aquilo, nem de ter escondido uma carta para si mesma com tamanha solenidade e mistério. O coração batia descompassado enquanto ela observava cada detalhe do envelope. O lacre de cera que parecia ter sido feito com uma vela vermelha, a letra caprichada demais para uma criança de 8 anos,
como se tivesse levado muito tempo para escrever cada palavra. Havia até pequenos desenhos de flores nas bordas, feitos com lápis de cor azul. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Parte dela queria rasgar o envelope imediatamente, devorar seu conteúdo e descobrir que segredo sua versão infantil havia considerado tão importante. Outra parte temia profundamente o que poderia encontrar dentro. Que tipo de revelação uma criança poderia ter considerado necessário guardar para a vida adulta? Decidiu esperar, mas não conseguia parar de olhar para o envelope. Guardou a carta na gaveta da escrivaninha de mogno que ficava no canto da biblioteca. Mas seus olhos voltavam constantemente para aquela direção. Continuou arrumando os livros, mas sua mente não conseguia se concentrar em mais nada além daquela descoberta extraordinária. A descoberta havia quebrado completamente a rotina automática que a mantinha funcionando nos últimos meses. De repente, a casa não era mais apenas um local de memórias a serem organizadas e guardadas. Era um cofre de segredos, um lugar onde seu eu infantil havia escondido algo que julgara fundamental para seu futuro. Durante o resto da tarde, Marina tentou continuar o trabalho, mas suas mãos tremiam ao tocar cada livro. E se houvesse outras cartas escondidas? E se sua infância guardasse segredos que ela havia escolhido esquecer? A sensação era como se uma parte desconhecida de si mesma estivesse tentando se comunicar através do tempo. Naquela noite, deitada na antiga cama da avó, a mesma cama onde havia dormido durante aquele verão misterioso, Marina olhava para o teto manchado pela umidade, contando as rachaduras que conhecia de memória. A carta estava ali, a poucos metros de distância, guardando segredos de uma criança que ela mal se lembrava de ter sido. O som da chuva começou a tamborilar no telhado de telhas antigas, criando uma melodia que parecia familiar, como se fosse a trilha sonora de uma memória perdida. Marina fechou os olhos e tentou se lembrar daquele verão, mas as imagens chegavam fragmentadas, como pedaços de um quebra-cabeças que alguém havia embaralhado propositalmente. O sono não veio facilmente. Toda vez que estava quase adormecendo, sua mente voltava para o envelope na gaveta. Que tipo de criança escreve uma carta para si mesma com instruções tão específicas? Que segredo poderia ser tão importante que precisaria esperar 3 décadas para ser revelado? Na manhã seguinte, Marina acordou com fragmentos de sonhos estranhos que pareciam mais reais que memórias. Imagens borradas de uma menina correndo pelo jardim ao pôr do sol, rindo sozinha, mas conversando com alguém, falando animadamente com uma presença invisível que respondia com uma voz que ela não conseguia identificar. Nos sonhos, via-se pequena, usando um vestido amarelo que se lembrava vagamente de ter possuído, brincando de esconde-esconde entre as árvores frutíferas do quintal. Mas havia sempre uma sombra ao seu lado, alguém participando das brincadeiras, alguém que sua mente adulta não conseguia visualizar claramente, como se houvesse um filtro impedindo-a de ver. Ela se levantou confusa, com uma sensação estranha de que havia esquecido algo muito importante, como quando se tem uma palavra na ponta da língua, mas ela teima em não sair. Preparou seu café da manhã, pão caseiro que ainda sabia fazê-lo seguindo a receita da avó, geleia de amora feita no verão anterior, leite morno com açúcar mascavo. Enquanto tomava café, olhava pela janela da cozinha para o jardim abandonado. As flores que a avó cuidava com tanto carinho, rosas, jasmins, hortênsias azuis, agora eram apenas hastes secas e folhas amareladas pelo tempo. Mas havia algo familiar naquela visão, algo que a incomodava de forma inexplicável, como se fosse um cenário importante de um filme que ela havia assistido, mas não conseguia lembrar o final. O jardim parecia estar chamando-a. Havia um banco de ferro forjado sob a jabuticabeira, pintado de branco, mas agora descascado pelo tempo, onde ela costumava sentar-se para ler quando visitava a avó. Decidiu sair para respirar ar fresco e tentar organizar os pensamentos que borbulhavam em sua mente desde a descoberta da carta misteriosa. Caminhou descalça pela grama úmida do orvalho matinal, sentindo a terra fria entre os dedos dos pés. Uma sensação que a transportou imediatamente para a infância, quando corria descalça por aquele mesmo jardim, sem nenhuma preocupação no mundo.
Sentou-se no banco enferrujado e fechou os olhos, tentando lembrar daqueles dias distantes. As memórias chegavam em pedaços, como um quebra-cabeças incompleto. Ela balançando na velha gangorra que não existia mais, construindo casinhas de boneca com pedras e folhas, conversando longamente com alguém que parecia entender perfeitamente todos os seus pensamentos de criança. Mas quem era essa pessoa? Por que não conseguia lembrar? De repente, uma voz ecoou em sua mente com clareza cristalina. Marina, você vai se lembrar de mim quando crescer, não vai? Promete que não vai esquecer nossos segredos? A voz era de uma criança, um menino talvez, mas soava tão real quanto o canto dos pássaros que enchiam as árvores ao redor. Ela abriu os olhos sobressaltada, o coração disparando. Não havia ninguém ali. Apenas o vento matinal balançando as folhas das árvores, mas a voz parecia ter saído de suas próprias memórias, como se uma parte esquecida de seu passado estivesse tentando se comunicar com ela através da neblina do tempo. Levantou-se rapidamente, as pernas tremendo, e voltou quase correndo para dentro da casa. A carta a esperava na gaveta como um enigma que precisava ser desvendado. Mas agora ela tinha certeza de que não estava preparada para enfrentar sozinha o que quer que estivesse escrito naquelas páginas amareladas. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela pegava o envelope novamente, sentindo seu peso insignificante, mas ao mesmo tempo monumental. Decidiu que precisava de coragem. Preparou um chá de camomila, a mesma erva que a avó usava para acalmar os nervos, e se instalou na poltrona mais confortável da sala, cercada pelas fotografias de família que testemunhavam décadas de história. Marina finalmente se decidiu. Com as mãos ainda tremendo, quebrou cuidadosamente o lacre de cera vermelha, que se partiu com um pequeno estalo, liberando um aroma doce e antigo, como se guardasse o perfume daquele verão distante. Dentro do envelope havia uma folha de papel ao maço, cuidadosamente dobrada, com sua letra infantil em lápis azul. Querida Marina Grande, começava a carta, eu espero que você não tenha esquecido do Pedro. Ele disse que ia embora no final do verão, mas prometeu voltar quando você mais precisasse dele. Ele é meu melhor amigo do mundo inteiro e disse que você ia ficar triste quando crescesse se esquecesse dele. O nome atingiu sua mente como um raio elétrico, fazendo-a largar a carta por um instante. Pedro. Como havia esquecido completamente esse nome? As memórias começaram a voltar como ondas poderosas. Um menino de cabelos castanhos e olhos verdes que só ela conseguia ver, que brincava com ela no jardim durante horas, que a consolava quando estava triste ou com saudades dos pais. Pegou a carta novamente, as mãos mais firmes agora. A vovó Helena disse que amigos especiais nunca vão embora de verdade. Eles só ficam escondidos no coração até a gente precisar deles de novo. Pedro me disse para escrever esta carta e esconder no livro verde dos contos de fadas, porque um dia você ia ficar sozinha e ia precisar lembrar de tudo. Marina sentia lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, molhando as páginas antigas. Como uma criança de 8 anos poderia ter tamanha sabedoria? Como ela havia previsto que um dia estaria ali, sozinha naquela casa, precisando desesperadamente de uma conexão com algo puro e verdadeiro, algo que a lembrasse de que nem sempre estivera tão isolada. A letra continuava, agora mais apressada, como se a criança estivesse com pressa de terminar. Pedro me ensinou muitas coisas importantes. Ele disse que os adultos esquecem como é ser feliz de verdade porque param de acreditar em magia. Ele disse que vocês ia precisar lembrar da magia quando ficasse triste. Ele está esperando você no lugar secreto. Vocês sabem onde é, mesmo que ache que esqueceu. Ele tem algo muito importante para te contar. Algo que vai fazer vocês sorrir de novo, como quando era pequena. Não tenha medo, Marina Grande. Pedro nunca foi embora de verdade. Ele só estava esperando o momento certo para você lembrar dele. A carta terminava com um desenho feito com lápis de cor. 2 figuras de palito brincando sob uma árvore. Uma claramente uma menina com cabelos cacheados, a outra um menino segurando o que parecia ser um livro. Embaixo, escrito em letras maiúsculas cuidadosas: Marina e Pedro, amigos para sempre. Lugar secreto te espera. Marina fechou os olhos,
tentando desesperadamente lembrar qual era o lugar secreto que dividia com Pedro quando era criança. Fragmentos de memórias começaram a se juntar. Uma escada estreita, um espaço pequeno e aconchegante, luz filtrada por uma janela pequena, a voz de Pedro contando histórias fantásticas que a faziam rir até doer a barriga. A memória voltou como um flash de luz intensa. O sótão. Era lá que ela e Pedro passavam as tardes mais quentes do verão, quando o jardim ficava quente demais para brincar ao ar livre. Subiam pela escada estreita de madeira, cada degrau rangendo uma música familiar, carregando livros, brinquedos e lanches que a avó preparava com carinho especial. Marina não subia ao sótão há décadas, desde que se tornou adulta demais para acreditar em amigos imaginários, desde que as responsabilidades da vida real tomaram conta de seus dias. Agora, com o coração batendo forte, dirigiu-se para a escada que ficava no final do corredor do segundo andar, escondida atrás de uma porta que sempre mantivera fechada. Subiu lentamente, cada degrau rangendo sob seus pés, com o mesmo som musical que lembrava da infância. A porta do sótão estava empoeirada, com teias de aranha nos cantos, mas abriu facilmente quando ela girou a maçaneta antiga de bronze. A luz do sol da tarde filtrava pelas pequenas janelas, iluminando um espaço repleto de tesouros esquecidos. Havia baús antigos de couro, roupas de época penduradas em cabides enferrujados, bonecas de porcelana com vestidos amarelados, soldadinhos de chumbo enfileirados como se ainda estivessem defendendo fortalezas imaginárias. O cheiro era de madeira velha, naftalina e memórias guardadas, um perfume que a transportou instantaneamente para aqueles dias distantes. No canto mais distante do sótão, exatamente como se lembrava agora, encontrou o que procurava. Uma pequena casinha feita de caixotes de madeira, empilhados e amarrados com cordas, decorada com desenhos infantis desbotados pelo tempo, mas ainda reconhecíveis. Flores coloridas, sóis sorridentes, nuvens em formato de bichos, toda a arte ingênua de uma criança feliz. Era o castelo, onde ela e Pedro brincavam de príncipes e princesas, onde planejavam aventuras que nunca aconteceram, onde Pedro contava histórias tão vívidas que ela quase podia tocar os dragões e fadas que ele descrevia com detalhes surpreendentes. Aproximou-se devagar, como se realmente fosse encontrar alguém esperando por ela após tantos anos. Dentro da casinha improvisada, exatamente onde se lembrava de ter deixado, havia uma caixa de sapatos amarrada com um laço vermelho que milagrosamente ainda conservava sua cor vibrante. O coração disparou quando ela reconheceu a caixa. Era onde guardava seus tesouros mais preciosos, as coisas que considerava importantes demais para ficarem espalhadas pelo quarto. Suas mãos tremiam ao desamarrar o laço, que se desfez facilmente, como se tivesse sido amarrado ontem. Dentro da caixa, encontrou um tesouro que a fez chorar instantaneamente. Dezenas de desenhos que ela havia feito naquele verão, todos mostrando a mesma cena com pequenas variações. Uma menina e um menino brincando juntos, sempre sorrindo, sempre de mãos dadas. Cada desenho era uma pequena obra-prima da inocência infantil. Os dois personagens voando em tapetes mágicos sobre a fazenda, explorando florestas encantadas que ela criava entre as árvores do quintal, construindo castelos de areia em praias imaginárias. No verso de cada desenho, estava escrito com sua letra caprichada: Marina e Pedro, melhores amigos para sempre. Verão de 1984. Ela se lembrava agora de cada traço, de cada cor escolhida com cuidado, de como Pedro a ajudava a decidir se o céu deveria ser azul claro ou azul escuro, se as flores deveriam ser amarelas ou vermelhas. Lembrava-se de como ele aplaudia cada desenho terminado, como se fossem obras de arte dignas de museu, como se ela fosse a artista mais talentosa do mundo. No fundo da caixa, como se fosse o tesouro mais precioso de todos, Marina encontrou uma última surpresa que a fez questionar tudo o que acreditava sobre sua infância. Uma fotografia antiga, em preto e branco, ligeiramente desbotada, mas ainda nítida o suficiente para mostrar claramente duas crianças brincando no jardim da fazenda. Uma das crianças era inconfundivelmente ela, com seus cabelos cacheados presos em duas tranças, vestindo o vestido amarelo que havia aparecido em seus sonhos.
sorrindo com a alegria despreocupada que só as crianças possuem. A outra era um menino que ela não conseguia reconhecer conscientemente, mas que parecia estranhamente familiar, como se fosse alguém que conhecera em outra vida. O menino tinha cabelos castanhos claros, olhos grandes e expressivos, e segurava na mão o que parecia ser um livro de histórias. Estava olhando diretamente para a câmera com um sorriso tímido, mas genuíno, e havia algo em sua expressão que transmitia uma inteligência e maturidade incomuns para uma criança daquela idade. Virou a fotografia com as mãos tremendo e leu o que estava escrito no verso, com a letra cuidadosa da avó Helena. Marina e Pedro, verão de 1984. Que bom que ela encontrou um amiguinho para brincar durante as férias. Nunca vi Marina tão feliz quanto nestes 2 meses. Pedro é uma criança especial, muito inteligente e carinhosa. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Pedro havia sido real? Como era possível? Durante todos esses anos, ela havia acreditado que Pedro era apenas produto de sua imaginação infantil, um amigo inventado para preencher a solidão das férias longas na fazenda. Mas ali estava a prova incontestável, uma fotografia real, datada, comentada pela própria avó. Desceu correndo as escadas, quase tropeçando em sua pressa, e dirigiu-se diretamente para o quarto da avó. Procurou no armário antigo de carvalho, onde Helena guardava meticulosamente seus álbuns de fotografias, organizados por ano em caixas rotuladas com sua caligrafia precisa. Encontrou a caixa marcada 1984 e começou a folheá-la com dedos ansiosos. O que encontrou a deixou completamente sem ar. Página após página de fotografias mostrando ela e Pedro durante aquele verão mágico. Os dois construindo castelos de areia na beira do açude que ficava nos fundos da propriedade, correndo pelo jardim em brincadeiras de pega-pega, dividindo fatias de melancia na sombra da varanda, lendo juntos sob a jabuticabeira. Em cada foto, a cumplicidade entre as duas crianças era evidente. Eles pareciam estar sempre sussurrando segredos um para o outro, sempre tocando-se de forma natural. Mãos dadas, braços entrelaçados, Pedro com o braço protetor sobre os ombros de Marina. Era claramente uma amizade profunda e verdadeira, não apenas uma brincadeira casual entre crianças. Em uma das fotografias, havia uma anotação mais detalhada da avó. Pedro Henrique Silva, filho dos novos proprietários da fazenda vizinha. Chegou no início de dezembro com a família, que comprou a propriedade dos antigos donos. Que alegria ver Marina tão feliz brincando com alguém da idade dela, uma criança tão educada e inteligente. Infelizmente volta para São Paulo no final de fevereiro. Marina se deixou cair na poltrona ao lado da cama, tentando processar a revolução que estava acontecendo em sua mente. Pedro não era imaginário. Era um menino real, de carne e osso, que havia passado aquele verão transformador com ela. E por alguma razão inexplicável, sua mente adulta havia transformado aquela memória em algo fantástico, em um amigo que existia apenas em sua imaginação. Nos dias seguintes, Marina se transformou em uma detetive de sua própria infância. Ligou para todos os antigos vizinhos que conseguiu encontrar, vasculhou arquivos da prefeitura local, procurou em registros de cartório, investigou redes sociais com a determinação de alguém que precisa desesperadamente encontrar respostas para questões que ameaçavam sua sanidade mental. Descobriu que a família Silva havia realmente comprado a fazenda vizinha no final de 1983, vindos de São Paulo por recomendação médica. O ar puro do interior seria benéfico para a saúde de Pedro, que tinha problemas respiratórios. Ficaram apenas um verão, vendendo a propriedade no início de 1985 e retornando para a cidade grande, onde Pedro poderia ter acesso a tratamentos médicos mais avançados. Foi então que se lembrou da caixa de correspondências da avó, um baú de cedro onde Helena guardava religiosamente todas as cartas que recebia, organizadas por ano em pequenos maços amarrados com fitas coloridas. Se Pedro havia sido real, se eles haviam sido amigos tão próximos, certamente haveria registros de comunicação posterior. Encontrou o maço de 1985 e começou a folhear as cartas antigas com o coração na garganta. E lá estava, no meio de contas de luz e cartões de Natal,
Uma carta escrita em letra infantil, assinada por Pedro Henrique Silva. A caligrafia era a mesma que ela agora se lembrava de ter visto em bilhetes trocados durante as brincadeiras daquele verão. Querida Marina, dizia a carta, datada de março de 1985. Estou com muitas saudades de brincar no jardim da sua casa. Aqui em São Paulo é muito barulhento e não tem nenhum lugar secreto como o nosso sótão. Minha mãe disse que talvez possamos voltar nas próximas férias de verão. Eu espero muito que isso aconteça porque não fiz nenhum amigo aqui que seja legal como você. Marina chorou ao ler aquelas palavras simples, mas carregadas de saudade genuína. Havia mais cartas, uma a cada 6 meses, sempre com a mesma esperança de voltar para a fazenda, sempre relatando como a vida na cidade era diferente e como ele sentia falta das aventuras que viviam juntos. As cartas mostravam o crescimento de Pedro, a letra ficando mais madura, os assuntos se tornando mais complexos. Mas a penúltima carta, datada de dezembro de 1987, era diferente. A letra estava mais trêmula, as frases mais curtas. Cara Marina, estou ficando doente de novo. Os médicos dizem que preciso fazer muitos exames. Não sei se vou poder escrever por um tempo, mas quero que saiba que nunca esqueci do nosso verão mágico. Você foi a melhor amiga que já tive na vida. A última carta não era de Pedro, mas de uma mulher que assinava como Dona Cristina Silva. Cara Dona Helena, lamento informar que não poderemos mais manter correspondência. Pedro está passando por um tratamento muito difícil para uma condição rara, que afeta sua memória e coordenação motora. Ele sempre fala da Marina com tanto carinho, mesmo nos dias em que não se lembra de outras coisas. Obrigada por terem sido tão carinhosos com meu filho durante aquele verão especial. O coração de Marina se contraiu violentamente. Que doença era essa? O que havia acontecido com Pedro? Ele estava vivo? Por que ela havia esquecido completamente dele se ele havia sido tão importante? Que tipo de mecanismo mental apaga seletivamente memórias tão preciosas? Precisava saber mais. Precisava entender o que havia acontecido não apenas com Pedro, mas consigo mesma. Decidiu contratar um investigador particular, um homem recomendado pelo advogado da família que havia cuidado do inventário da avó. Explicou a situação de forma resumida, omitindo os detalhes mais fantasiosos sobre cartas escritas para si mesma e memórias recuperadas. Queria apenas encontrar Pedro Henrique Silva, nascido provavelmente entre 1975 e 1976, filho de Cristina Silva. O investigador, um homem experiente chamado Roberto Santos, garantiu que faria o possível para encontrar qualquer informação sobre Pedro e sua família. Casos como esse são mais comuns do que se imagina, disse ele. Às vezes perdemos contato com pessoas importantes e depois passamos anos nos perguntando o que aconteceu com elas. Geralmente consigo encontrar alguma pista. Marina passou os dias seguintes em estado de ansiedade constante, oscilando entre esperança e desespero. E se Pedro não quisesse ser encontrado? E se ele tivesse morrido jovem devido à doença misteriosa? E se ele não se lembrasse dela, da mesma forma que ela havia se esquecido dele? Como explicaria que havia passado décadas acreditando que ele era imaginário? 2 semanas depois, o telefone de Marina tocou em uma manhã chuvosa. Era o investigador. Sua voz estava mais contida do que de costume. Encontrei uma pista. Talvez não seja o que você esperava, mas é o que temos. Marina sentiu o estômago se revirar. Pedro Henrique Silva está vivo. Mora em uma clínica de repouso em Campos do Jordão. Está lá desde 2003. Marina não sabia o que dizer. O que aconteceu com ele? Perguntou com a voz embargada. Roberto respirou fundo. Ele tem um tipo de encefalopatia rara. A doença afetou principalmente sua memória de longo prazo e a capacidade de criar novas memórias. Ele vive em uma espécie de presente contínuo. Lembra-se de algumas coisas da infância, mas muito pouco do resto. O mundo pareceu desacelerar. Marina agradeceu, desligou e ficou olhando para a parede por minutos intermináveis, até tomar uma decisão. Pegou o carro e dirigiu até Campos do Jordão no mesmo dia. A chuva acompanhou todo o trajeto, como se o céu também compartilhasse do peso daquela jornada. A clínica era cercada por árvores e silêncio. O lugar era bonito e melancólico ao mesmo tempo, com jardins bem cuidados
e bancos de madeira sob pérgolas floridas. Marina foi recebida por uma enfermeira simpática, que ao ouvir o nome Pedro Henrique Silva, assentiu com delicadeza. Ele gosta de ficar na biblioteca à tarde. Podemos levá-la até lá. O coração de Marina batia tão forte que doía. Ela caminhou pelos corredores como se estivesse prestes a reencontrar uma parte de si mesma, há muito tempo perdida. A biblioteca tinha cheiro de papel antigo e madeira encerada. Na poltrona próxima à janela, um homem de cabelos grisalhos e olhar suave folheava um livro ilustrado de contos de fadas. "Pedro?" ela perguntou com a voz quase inaudível. O homem levantou os olhos devagar. Seus olhos verdes ainda estavam lá, embora mais apagados, mais distantes. Ele sorriu com ternura, mas sem reconhecimento. "Olá", disse. "Você veio visitar os dragões também?" Marina sentiu o mundo ruir e renascer ao mesmo tempo. Sentou-se ao lado dele, sem conter as lágrimas. "Sou a Marina. Nós fomos amigos há muito tempo. Você me ensinou a lembrar da magia." Pedro sorriu, como se aquelas palavras despertassem algo vago, perdido nas brumas da mente. "Marina, esse nome é bonito. Tem cheiro de verão." E então, baixinho, ele murmurou: "O sótão ainda está lá?" Ela segurou sua mão, trêmula. "Sim, ainda está. E também tem uma casinha de madeira com flores desenhadas nas paredes." Pedro fechou os olhos, como se estivesse tentando buscar aquela imagem. "Você ainda desenha dragões?" Marina riu entre lágrimas. "Não, mas acho que posso voltar a desenhar se você me ajudar." Os dois ficaram em silêncio, de mãos dadas, cercados por livros, lembranças fragmentadas e um amor inexplicável que sobreviveu ao tempo e ao esquecimento. Marina soube, naquele instante, que havia encontrado o que mais precisava. Não respostas, mas reencontro. Não explicações, mas o consolo silencioso de saber que, em algum lugar do coração, a magia nunca havia desaparecido.